Fala galera que sempre nos acompanha aqui no pezinho da conversa do Instagram, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da Pipoca? Pois é, tava aqui me preparando, daqui a pouquinho eu vou palestrar aqui na minha querida cidade de Salgueiro, em um evento promovido pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central. Começa daqui a pouquinho, mas antes de eu ir para a palestra, como sempre, quando eu tenho um tempinho livre, eu estava no plantão de dúvidas do JUS 21 e recebi uma pergunta muito interessante que foi encaminhada por um dos nossos alunos matriculados na turma para delegado de Polícia Federal. Ele perguntou o seguinte: professor, o que seria a ideia o que seria o princípio, não é a ideia, o que seria o princípio da boa-fé objetiva em relação à produção de instrumentos probatórios no processo penal? Olha uma perguntazinha que pode aparecer numa questão discursiva de DPF, de Delegado de Polícia Federal. O que seria o princípio da boa-fé objetiva e se esse princípio teria ou não como ser aplicado à produção de instrumentos probatórios no âmbito do processo penal? Para que eu possa responder essa indagação enviada lá pelo nosso futuro delegado de Polícia Federal, hoje aluno do JUS 21, para que eu possa responder essa pergunta, eu preciso delimitar aqui. No processo civil, principalmente após o advento do novo Código de Processo Civil, a ideia da boa-fé objetiva está consolidada, está plena e não nos cabe discutir. A análise que eu vou fazer é exclusivamente para o âmbito processual penal e mais especificamente para a produção de instrumento probatório no que tange a parte acusatória, seja essa parte acusatória aí o Ministério Público na ação penal pública ou um eventual querelante na ação penal privada. Destaco também antecipadamente que essa ideia fazia parte daquilo que, por falta de um nome melhor, ficou conhecido como 10 propostas do Ministério Público Federal contra a corrupção. Os defensores dessa ideia da boa-fé objetiva, alguns pelo menos, chegavam até a dizer que o seu reconhecimento afastaria a própria ilicitude de uma determinada ou de uma certa conduta praticada por servidores públicos. Vamos lá. Feitas essas duas observações e deixando claro que eu irei limitar o âmbito processual penal, o que é, em bom português, a ideia, a premissa da boa-fé objetiva no que diz respeito à produção de instrumento probatório. É a ideia segundo a qual, se o funcionário público, a autoridade policial, o representante do Ministério Público, ao praticarem uma diligência objetivando a produção de provas estas que seriam arguíveis em uma eventual ação penal, ele acreditar sinceramente que está agindo amparado pela lei, ele acreditar sinceramente que aquele procedimento é legal, que aquele procedimento não ofende nenhum ditame normativo, ainda que esse procedimento seja eivado de vício de origem, a prova produzida por esta autoridade seria perfeitamente admissível, seria perfeitamente arguível no curso da ação penal. Aí você diz: como é, macho velho, pelas 10 chagas de Mané Valentim, debreie, diga devagar. Eu vou dizer de novo, vou dizer devagar e depois eu irei apertar a tecla SAP e traduzir de um jeito mais remoso, mais rasteiro. A ideia da boa-fé objetiva na produção de instrumento probatório no processo penal é baseado na premissa que, se aquele indivíduo que está produzindo uma prova, principalmente quando essa prova se destinar à caracterização de crime, à imputação de responsabilidade penal contra quem quer que seja, se esse indivíduo, ao produzir a prova, ele acreditar sinceramente que ele está agindo amparado pelos ditames normativos, que não há nenhuma ilegalidade, que há uma aparência de respaldo jurídico para que aquela prova seja produzida, ainda que ao final se descubra que essa prova é eivada de vício de origem, esta prova seria válida e arguível no processo penal. Essa ideia, inclusive, quando foi defendida aquelas 10 propostas
para o fim da corrupção no Brasil, recebeu duríssimas críticas. Eu, particularmente, sou manifestamente contrário a essa ideia da presunção de boa-fé objetiva no processo penal. Eu acho que ela vai de encontro a premissas constitucionais elementares. Mas eu vou lhe dar um exemplo segundo o qual os defensores dessa tese dizem que seria razoável aceitá-la. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que um determinado juiz peça uma ordem judicial de busca e apreensão. O magistrado deferiu uma ordem judicial de busca e apreensão. Só que na hora que o juiz foi dar a ordem, ele não fundamentou a ordem. Ele se esqueceu, cometeu um equívoco, uma falha de ordem técnica, alguma coisa dessa natureza. Ele efetivamente não procedeu a devido à fundamentação da ordem judicial. Essa ordem judicial foi expedida, bateu na mão do delegado de polícia. O delegado de polícia não se ateve às minúcias. O delegado de polícia não parou para fazer uma análise técnica do mandado de busca e apreensão. E pronto, a internet voltou, deu uma travadinha aí, eu botei no 4G. Se você está conseguindo me acompanhar agora, senta o dedo no coraçãozinho aí para eu ver que você está aqui. Galera, se voltou, senta o dedo no coraçãozinho aí, por favor, senta o like aí só para eu ver se vocês voltaram. Se estão tudo ok, pronto, a galera está de volta. Então, recapitulando o que eu estava falando aqui, antes de mudar para o 4G. Então, o juiz expediu o mandado de busca e apreensão, mas esqueceu de fundamentar essa ordem judicial. O mandado bateu na mão do delegado de polícia, o delegado de polícia não parou para analisar se tudo que era requisito formal ou material daquela ordem judicial estava satisfeito. Ele pensou, veio do juiz, está tudo certo. Realizou a busca e apreensão e descobriu elementos comprobatórios, tanto de materialidade do crime quanto de autoria da infração penal. E esses elementos se viram de prova na ação penal. No curso da ação penal, a defesa alega que há uma nulidade, que há um vício de origem no mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque toda ordem judicial deve ser fundamentada sobre pena de nulidade. Isso é premissa elementar do processo penal. Toda ordem judicial deve ser fundamentada sobre pena de nulidade. Ora, se o mandado de busca e apreensão não estava fundamentado, ele é nulo. Consequentemente, tudo que dele derivar é nulo também pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore já goza de nulidade, os frutos que dela penderem também serão nulos e inadmissíveis do processo penal. Para aqueles que defendem a teoria da boa-fé objetiva, essas provas deveriam sim ser aceitas no processo, porque o delegado de polícia, ao realizar um mandado, ao executar o mandado de busca e apreensão, ao realizar a diligência que teve acesso a esse instrumento probatório, esse delegado acreditava sinceramente que estava tudo ok. O delegado acreditava sinceramente que todos os ditames normativos tinham sido respeitados. Ele achava que ele agiu de boa fé objetiva por acreditar que todas as premissas legais tinham sido respeitadas. Para os defensores dessa teoria, essas provas deveriam sim ser aceitas, ainda que gozando de um vício de origem que era a falta de devido fundamento no mandado de busca e apreensão. Como eu disse, foi uma ideia proposta pelo Ministério Público Federal, mas que não prosperou e particularmente entendo eu que ela não encontra guarida no processo penal brasileiro. A lei brasileira é taxativa, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos e também as provas destas derivadas, teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu até entendo que existe boa-fé objetiva no processo civil, mas pelas particularidades do processo penal, nós não podemos fazer essa transmutação vênias a todos aqueles que tenham entendimentos em sentido contrário. Nós não podemos trazer isso para o âmbito do processo penal sobre pena de viciar todo o sistema probatório que está imortalizado no nosso ordenamento. Beleza? Novo de loja? Só o Babalu? Era esse bizu que eu achei interessante, a pergunta do aluno aqui no plantão de dúvida do JUS 21. Vou ficando por aqui, tá dando 19 horas, 19h30 na verdade, vou palestrar agora na cidade de Salgueiro, aqui na Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central. Galera de Salgueiro, vem toda pra cá. Valeu, crianças!